Olha, no consultório de hoje a gente vai falar sobre um assunto que incomoda muita gente, viu? E é causa até de bullying. São as orelhas de abano. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, esse problema atinge cerca de 5% da população brasileira. Mas o que pode causar as orelhas de abano, hein? É o que a gente vai saber agora com o cirurgião plástico, o Dr. Fábio Fernandes. Vai esclarecer tudo pra gente sobre esse assunto. Já está aqui conosco online. Dr. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Bom dia, queria agradecer o convite, dar um bom dia para vocês e para todo mundo que está assistindo. Bacana. Doutor Fábio, vamos começar explicando para o pessoal de casa o que caracteriza aí a chamada orelha de abano, né? E eu fiquei impressionada com esse número aí, né? 5% da população tem o problema, né? Um número alto. Isso. As orelhas em abano, elas são muito comuns na população e muitas vezes subdiagnosticadas, principalmente em mulheres por conta do cabelo, né? Que o cabelo é mais longo, ou homem também, quando deixa o cabelo um pouco mais comprido. Então, às vezes, as pessoas não notam. Mas as orelhas em abanos, elas são caracterizadas por aquele posicionamento mais anterior. Então, existem algumas características, algumas alterações morfológicas que caracterizam as orelhas em abano. Às vezes elas são bem proeminentes, então é bem fácil de diagnosticar, mas às vezes as alterações são mínimas, e aí até aquilo que a gente estava falando, às vezes a pessoa nem sabe que tem, e aí em algum momento alguém acaba chamando a atenção, ou mesmo a pessoa passa a se queixar da condição. Doutor, e quando essas orelhas elas devem ser operadas? Existe algum motivo médico ali, ou é só quando incomoda mesmo a pessoa? Então, as orelhas em abano, elas são morfologicamente normais, ou seja, as cartilagens são normais, então a pessoa isso não causa nenhum tipo de problema de saúde para a pessoa. Existem algumas outras malformações de orelha, que existem várias classificações, então às vezes as pessoas até acham que a orelha é em abano, mas na verdade é algum outro tipo de malformação. Mas na grande maioria das vezes, não causa nenhum tipo de problema de saúde para a pessoa e também não tem nenhum problema auditivo, né? Quando a gente vai ver lá na embriogênese, na formação do embrião, a parte do ouvido interno, que é responsável pela audição, tem uma origem embriológica diferente da parte externa, das orelhas em si. Então, quando operar é uma dúvida muito comum. Na maioria das vezes, o que a gente orienta os pais é deixar a criança começar a se importar com isso, porque se a criança é muito nova, às vezes os pais ficam preocupados delas começarem a sofrer bullying na escola, esse tipo de coisas, pode até justificar uma cirurgia. Mas geralmente a gente pede para a própria criança, para ela começar a se queixar, para você não fazer uma intervenção cirúrgica, né? A pessoa tem que passar pelo processo cirúrgico, recuperação, e às vezes alguma coisa que não está incomodando. Mas em termos médicos, a orelha, quando a gente atinge em torno de 5 anos de idade, Oi. Pode continuar, doutor. Estamos ouvindo. Tá, quando a gente atinge em torno de 5 anos de idade, geralmente as orelhas elas já terminaram ali 85%, 90% do processo de crescimento. Então, teoricamente, a partir dos 5 anos de idade é possível operar. Mas a gente geralmente acaba esperando um pouquinho mais, até porque nessa idade a criança ainda é muito nova, então ela não consegue fazer cirurgia sem anestesia geral, não dá só para você sedar. Então, em crianças novas, a gente acaba tendo que fazer anestesia geral para fazer a cirurgia, sendo que em adulto você pode fazer até com anestesia local, mesmo sem sedação. Certo. Doutor Fábio, agora, o senhor explicou, né, que esse tipo de característica aí, ele não afeta nenhuma questão da saúde da pessoa. De onde vem essa característica? É parte genética mesmo? Ou seja, uma família aí que tem muitas pessoas com a orelha mais protuberante dessa forma, provavelmente vão ter mais pessoas ali naquela família? É uma carga genética? Então, não tem nenhuma, pelo menos até que eu tenha conhecimento, nunca li nada a respeito que tivesse alguma alteração genética que fosse responsável pela orelha de abano em si. A orelha de abano, na verdade, ela é caracterizada pelo aumento desse ângulo aqui atrás, hipertrofia da concha e falta, né, ou malformação da antihélice, são essas características básicas. A gente vê que realmente existe um padrão hereditário ali, por exemplo, se o pai, a mãe tem, existe uma grande chance da criança ter também. Mas da mesma forma, às vezes o pai, a mãe, ninguém tem nada e a criança nasce com a orelha já mais proeminente, isso é muito comum também. Então não existe ali uma mutação genética, igual, por exemplo, você tem alguns tipos de doenças, por exemplo, o câncer de mama, está muito associado a determinados tipos de mutações, lá, BRCA.
não tem isso relacionado à orelha de abano em si. E também não é uma coisa importante, porque não é uma doença. A gente não considera a orelha de abano uma doença, né? É uma alteração morfológica, né? Ou seja, a morfologia da pessoa e que não vai causar nenhum tipo de problema para ela. Tem mais a ver, então, com a questão estética mesmo, né, doutor? Que bom, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente sobre a cirurgia. É uma cirurgia simples? Tá. A cirurgia da orelha de abano, tecnicamente, não é uma cirurgia complexa. É claro que todo processo cirúrgico envolve ali suas peculiaridades, mas a orelha de abano em si, a cirurgia não é uma cirurgia tecnicamente difícil de execução. O mais complexo na cirurgia, na minha opinião, é você tentar simetrizar. E tudo que a gente tem, que tem dois lados, não adianta você fazer só um lado bonito. Você tem que fazer um bonito e tem que deixar parecido com o outro lado. Os dois precisam estar em harmonia. Então, para isso, às vezes envolve paciência. Às vezes você faz um lado e quando você vai fazer o outro é difícil essa simetria. E você tem que perder um tempo a mais, tem que ter paciência para, às vezes, tirar os pontos, passar novamente, até que você consiga uma simetria que seja harmônica, que seja agradável para a pessoa. Certo. Doutor Fábio, voltando a falar sobre as crianças, né? A gente até comentou sobre o bullying, né? Que é causa de bullying mesmo e muitas vezes essa característica. De que forma os pais podem lidar com isso? Eles devem incentivar e falar com a criança que tem essa possibilidade da cirurgia ou podem seguir outro caminho, né? Dizendo que é uma característica, que isso não faz mal algum. O que poderia ser feito para diminuir, né, às vezes, até o sofrimento de crianças aí que têm essa característica aí, que sofrem com brincadeiras, enfim, na escola? Pois é, a criança que sofre bullying, geralmente, em algum momento, ela começa a dar alguns sinais, né? E aí, geralmente, as escolas que são bem estruturadas, os pais que acompanham, geralmente eles percebem alguma alteração. E aí, às vezes, o próprio professor vê alguma coisa, mas quando é aquela coisa ali particular das crianças, geralmente ela começa a dar algum sinal de que tem alguma coisa que não está certo. Se os pais, obviamente, se for uma alteração que chame muita atenção, os pais eles têm que ficar de olho realmente, porque existe a chance, né? Crianças geralmente falam o que vem, né, na cabeça delas, elas às vezes falam, e algumas vezes em tom de brincadeira e outras não, né? E isso pode realmente afetar ali a parte psicológica da criança. Então, acho que é muito importante. Quando o pai já vê isso, é claro que sim, se a alteração for muito grande, vale muito a pena fazer a cirurgia, né? Então, acho que não tem por que você postergar. Agora, é claro, se a pessoa não se incomoda com aquilo, também você não vai ter que obrigar a criança a fazer esse tipo de coisa. Mas se ela realmente começa a sofrer algum tipo de constrangimento social na escola, enfim, na própria família, às vezes, em brincadeiras com outras crianças, aí eu acho que é bom os pais, primeiro, levarem a criança para consultar com um profissional da área, para que a criança possa ter uma noção do que ela pode fazer para melhorar aquilo. Eu acho que cabe aos pais, sim, já tentarem orientar, porque às vezes a criança tem medo também de fazer cirurgia, ela não está insatisfeita, está sofrendo algum tipo de constrangimento, mas ela tem medo do processo cirúrgico, né? E o medo está muito associado à falta de informação. Então, se às vezes a pessoa vai no profissional, os pais começam a conversar com a criança, às vezes não é uma decisão às vezes não é uma decisão ali que se toma no momento. Então, tem algumas crianças que às vezes não só para a orelha de abano, né? Que vão fazer alguma cirurgia que não é uma coisa de doença. E a criança, na hora de entrar no centro cirúrgico, por exemplo, a criança às vezes desespera, fica muito nervosa, você tem que cancelar a cirurgia, porque você também não vai impor um processo cirúrgico a uma criança que eventualmente não está preparada. Então, às vezes, precisa desse preparo, e aí é muito importante os pais estarem juntos para apoiar, explicar, esclarecer e ajudar. Tá certo, doutor. Não é um problema, então, que pode trazer consequências tão graves aí, né? Quando a gente fala de saúde. O SUS faz, então, essa cirurgia ou não? É só na rede privada? Não. No SUS existem os serviços de cirurgia plástica, que geralmente são os serviços de residência, né? Onde nós, por exemplo, eu fiz minha residência de cirurgia plástica. Então, nesse serviço de residência, que existem em vários hospitais ao longo de todo o país, que é quando a gente aprende a fazer não só a cirurgia de orelha, do rosto, mas enfim, todas as cirurgias. É o processo em que a gente aprende a cirurgia plástica em si. Assim como existem residências em outras áreas, existem de cirurgia plástica.
Nesses serviços, geralmente existe esse acolhimento para fazer cirurgias, não apenas cirurgias como orelha de abano, que a gente está falando aqui como se fosse uma cirurgia para uma melhora estética. Mas se você for olhar ali toda essa questão que envolve aí a parte psicológica, né, de autoestima, de bem-estar, a saúde, ela não é simplesmente a ausência de doença, né? Existe uma definição do OMS, um estado de bem-estar que envolve várias outras coisas, inclusive a pessoa está bem com a própria autoimagem. Então, nesses serviços, eles geralmente, quando existe uma operação como essa de orelha de abano, a pessoa ela tem que procurar, geralmente entra pela assistência primária e existem os encaminhamentos para o serviço de cirurgia plástica, e aí nesse serviço a pessoa vai ser acolhida para fazer. Então, na minha residência, eu fiz muitas cirurgias de orelha de abano, e muitas vezes em crianças ou pré-adolescentes ali que já estavam nessa fase de começar a ter algum tipo de constrangimento ou que já percebiam que a orelha era diferente e que valia a pena melhorar. Com certeza pode provocar, sim, algum problema de saúde emocional, né, doutor Fábio? Inclusive, a gente conversando aqui sobre o assunto, eu me lembrei que em 2014, quando morei em Joinville, trabalhei numa TV lá e fiz uma reportagem sobre um projeto social que oferecia essa cirurgia para crianças carentes que sofriam com esse problema. Vamos falar um pouquinho mais sobre a cirurgia mesmo? Como é que é o pós-operatório, doutor Fábio? É complicado? A pessoa sente muita dor? Ou é um processo mais simples? O senhor já disse, né, que em adultos até pode se fazer só com anestesia local, então acredito eu que não envolva muita dor aí no corpo. Como é que é? Tá. Então, eu acho isso importante, até porque existe atualmente, né, muita gente divulgando em rede social, na internet, procedimentos em que você só passa fios, então eles colocam lá orelha de abano, cirurgia para orelha sem corte, etc. Isso é uma coisa que já existe há bastante tempo, mas aí agora ganhou uma certa repercussão nacional. Então, por conta das redes sociais. Então, desses processos que são mais simples, teoricamente, você faz mínimas incisões, na verdade, e só passa fios para ir moldando a orelha. Isso é diferente da cirurgia. Na cirurgia, o que a gente faz? A gente faz uma incisão aqui por trás da orelha e aí a gente descola a cartilagem, e aí você pode tirar algum pedaço da cartilagem, algum ponto, principalmente para quebrar a mola da cartilagem, deixar ela um pouco mais mole para ficar mais fácil de moldar. E aí você vai moldando a orelha com o formato que você quer, com os pontos. É uma cirurgia que geralmente sangra muito pouco, né? Como eu falei, é uma cirurgia tecnicamente, a execução dela não é difícil. Terminou a cirurgia, você deixou a orelha na posição que você quer, você faz um curativo e aí depois vai acompanhando, você tira esses pontos aí geralmente depois de 1 ou 2 semanas. A orelha incha um pouco no começo, fica um pouco roxa, fica inchada. Mas o índice de complicação nessa cirurgia, então infecção, o índice é muito baixo, hematoma, que é um sangramento, é muito baixo, então o índice de complicação é bem pequeno. Então, assim, a partir de mais ou menos de 1 ou 2 semanas, o convívio social da pessoa é normal, né? Até antes, se ela quisesse, ela não se importar de aparecer socialmente com a orelha um pouco roxa, um pouco inchada. Então, geralmente é uma cirurgia que dói pouco, a dor dói um pouquinho ali no primeiro dia, geralmente, e daí para frente é mais só se tiver alguma manipulação, se a pessoa encostar. Então, geralmente a gente usa uma faixa só para manter a orelha na posição, nem precisa apertar muito. Então, eu particularmente uso essa faixa por 7 a 10 dias, e a pessoa usa o tempo todo, e depois para dormir até completar ali uns 2 meses de cirurgia. Então, geralmente, depois de umas 2, 3 semanas, a orelha até pode estar um pouquinho roxa ainda, mais inchada ainda, mas aquele roxo, aquele inchaço maior inicial já foi embora. Então, a recuperação em si também é muito tranquila. Para uma mulher, por exemplo, que usa cabelo, que tem cabelo grande, ela pode deixar tampando a orelha, provavelmente ninguém vai perceber. Tá explicado então, doutor. O senhor começou a falar, né, sobre métodos aí que aparecem na internet, que não são tão eficientes ou tão adequados. A procura do profissional certo, né, o médico certo, é importante também. Como fazer essa busca por uma pessoa certa para fazer esse procedimento? É importante que haja ali um acompanhamento, por exemplo? Sim, então, até voltando à questão desses fios, qual que é a questão? Então, primeiro, o índice de assimetria, quando você só passa esses fios, o índice de assimetria é muito grande, então, às vezes, um lado fica significativamente diferente, é como eu estava falando, às vezes, simetria perfeita não é possível a gente conseguir. Mas o índice de assimetria entre os dois lados é grande, e o índice de recidiva é o quê? Voltar ao que era antes. Então, o índice de recidiva parcial
ou seja, voltar um pouco, é praticamente 100%, porque os fios sozinhos eles não vão segurar completamente como a cirurgia. Por quê? Porque a nossa cartilagem, a cartilagem da orelha, ela tem uma memória. Então, se eu pegar aqui, amassar do jeito que eu quiser, ficar segurando e soltar, ela volta para a posição original dela. Então, após a cirurgia e com o processo de cicatrização e fibrose, a cartilagem ela adquire uma nova memória. Então, a longo prazo, quando faz a cirurgia, você não depende mais dos pontos. Você pode tirar que a orelha mantenha a posição. Quando você só passa o fio, você não cria esse processo de fibrose como na cirurgia. Então, o índice de recidiva, voltar alguma coisa, é muito grande e nem sempre volta um lado igual ao outro. Então, a longo prazo, o índice de recidiva é muito grande quando você só passa os fios. Por isso que na minha opinião, não compensa fazer esse tipo de coisa, porque é uma cirurgia que não é complexa, não é uma cirurgia arriscada, índice de complicação muito baixo, recuperação rápida. E o resultado e a manutenção do resultado a longo prazo, se a cirurgia for bem feita, é muito maior do que simplesmente passar os fios. E outra coisa, então como você vai procurar? A cirurgia de orelha de abano ela foi desenvolvida por cirurgiões plásticos, então você tem que procurar alguém que tenha experiência em cirurgia plástica para poder fazer a cirurgia. E tem diversas formas que você pode procurar, desde entrar no site lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou procurar no próprio site do CRM, né, do Conselho Regional de Medicina, e observar se a pessoa tem especialização, tem título de residência, alguma coisa em cirurgia plástica. Certo. Doutor Fábio, só para a gente finalizar, tem uma pergunta que a gente recebeu aqui de telespectador em relação ao uso das máscaras aí, né? Muita gente usa aquela máscara que tem, né, esse modelo de colocar aqui nas orelhas, outras que passam aqui por trás da cabeça. Esse tipo de máscara que coloca atrás da orelha é prejudicial para quem já fez cirurgia, para quem ainda não fez? Ela pode mudar um pouquinho a anatomia da orelha? Tá, isso é uma pergunta muito comum atualmente. Então é o seguinte, como eu falei para vocês, nossa orelha ela tem uma memória, então você pode usar máscara, mesmo que a máscara faça isso aqui o dia inteiro na sua orelha, você não vai desenvolver uma orelha de abano por conta disso, né? A orelha ela pode até ser moldável ali nas primeiras horas de vida, porque a influência dos hormônios maternos no bebê pode, você até consegue moldar mais a orelha, mas como assim? No recém-nascido ninguém está preocupado com isso, então, e acaba isso não sendo válido. E para quem faz a cirurgia, aí sim, nessa fase inicial, o formato da orelha é extremamente dependente dos pontos. Então, nos primeiros meses de cirurgia, pelo menos nos primeiros 6 meses, a gente não pode deixar fazer isso com a orelha, porque se você fizer, você pode rasgar os pontos, ou eles podem eventualmente cortar um pouco a cartilagem e sair da posição original. E aí, o que eu falei para vocês, pode ter uma certa recidiva e aí não vai manter aquele resultado. Você precisa ter um prazo aí até que a cartilagem adquira essa nova memória dessa nova posição. Aí, a partir disso, depois a longo prazo, depois de 6 meses, 1 ano, você pode, da mesma forma, manipular a orelha, que ela também não vai mudar. Tá certo, doutor Fábio, muito obrigado, viu, pela sua participação, por esclarecer tanto pra gente, né, sobre esse assunto que eu descobri hoje, que é muito comum, né, as pessoas aí que têm as orelhas em abano, as orelhas de abano, é um assunto muito comum e é pouco tratado. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado a vocês, um bom dia para todos vocês e para quem está nos assistindo.